Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus para dar início à sua obra, Escola Bíblica Dominical. Peço oração em nome de Jesus, os irmãos que estão pedindo oração, tem muitos irmãos que estão enfermos, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo já fez a obra na vida de cada um. É só se apossar, né, irmão? Nós estamos orando para Deus trabalhar, e Deus está trabalhando na vida daquelas pessoas que estão enfermas, muitas pessoas que estão deprimidos, mas nessa manhã nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, para que Deus faça a sua obra na vida de cada servo, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nesse momento aqui estamos na Tua presença, Senhor, para fazer a Tua obra. Deus abençoe esse trabalho, abençoe os Teus servos, abençoe cada um que estão aqui, Senhor. E abençoa os teus filhos, teu pai, que não poderão vir, que estão nas suas residências. Ó Deus, repreende todas as enfermidades, todo o mal, toda seta de enfermidade que muitas vezes cai sobre o povo. Mas nesse momento, Senhor, nós repreendemos no teu nome todo o mal, que todo aquele que estiver enfermo, que esteja no hospital, que ele possa receber alta, que possa vir para a sua casa, para o conforto da sua família e servir a Ti, Senhor, e dar testemunho do que Tu fez na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmã Raimunda, venha louvar o Senhor com os 3 hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Hino de número 60. Glória a Deus. Vinde, cantai e entoai louvores a Jesus, e para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco, vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou.
O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. 111. Glória a Deus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito sendo impõe, concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E no vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Quinhentos e 77. Glória a Deus.
em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, dê a paz que o Senhor podes dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar. Lição número 3, 18 de julho de 2021. O assunto da lição: Acabe e o profeta Elias. Aqui é uma batalha gostosa, né, irmão? Homem de Deus versus filho do capeta, né? Porque Acabe representa todo mal. Ainda tem a mulher dele, né? É uma história muito boa. Textuário. E saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia, abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana, as consequências do pecado. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, os irmãos que tiver a revista, é o capítulo 16, do versículo 19 ao 30, aí 17, o capítulo 17, né? Aí vai até o 7, aí vem o 18, 17 e 21. Mas os irmãos podem ouvir e marcar na sua lição, que você vai ver na sua Bíblia a história se resumindo aí, viu? Só o começo da história, né? 1 Reis 16 diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam, olha só, pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória a Jesus. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. Sucedeu que, vendo Acabe, o Elias disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, envia a junta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Só as peças boas, viu? Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias
se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu a Baal. Seguiu, porém, e o povo lhe não respondeu nada. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, pela oração em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Abençoa, Senhor. Usa poderosamente o teu filho, que vai, Senhor, administrar a tua palavra. E aqueles que estão ouvindo, que estão, Senhor, nos seus lares, abençoe da vitória, repreende todas as enfermidades, todo espírito, meu Deus, que muitas vezes já tem acomodado, muitas vezes, Senhor, depressão, enfermidades, que seja repreendido em nome de Jesus, e que o teu povo venha louvar, glorificar o teu santo nome. Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Vou aqui só dar aqui uma introdução aqui. Aqui uma história, irmão. História de fé. Fé e obediência. Porque se o homem não obedece a Deus, ele vai perecer na caminhada. Se ele não segue os trâmites da palavra de Deus, não procura se direcionar pelo caminho e sai, de vez por outra, dá uma saída, ele está passando por perigo. Muitos homens que começaram a entrar pelo caminho estreito, mas depois se largueceram, começaram a crescer e sair da presença de Deus, muitos têm perecido no deserto. Mas essa história é para que os irmãos entendam qual é o projeto na vida do homem. E esse homem aqui, na história vocês vão ver, no segundo tópico para frente, vocês vão ver que Elias era como se ele fosse um Melquisedeque da época, como um Cristo. Porque ele aparece na história do mesmo jeito, ele aparece de uma maneira repentina, e não vê a história dele assim, né? Você vai ver que essa lição é mais curta, porque de Elias fala pouco, né? Eliseu, você já vê mais uma história, porque tem a Eliseu, tem a sua história, tem sua residência, e vice-versa, ela vai dentro da história. Mas Elias é um homem a qual realmente ele chegou para fazer a diferença nesse lugar, e ele foi um homem de muita fé, de muito milagre, que Deus realizou muitos milagres, certo? E nós vamos ver no decorrer da história, mas como aqui, introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor. Ele saiu logo da presença de Deus, deixou tudo, se envolveu com tudo que realmente Deus jamais se agradaria e se agrada. Infelizmente, irmãos, nós pregamos o Evangelho, mostramos Cristo, nós estamos dando continuidade à sua obra na terra, pregando a Cristo, mostrando Jesus Cristo como Salvador, e eu conheço pessoas que aceitou a Cristo, deixou depois Cristo, e hoje ele voltou a adorar as imagens de escultura e serviu os deuses do passado, os deuses que ele diz na sua boca que é os deuses do seu pai, da sua mãe, nasceu na religião vai morrer, e vai morrer mesmo. Mas se não se converter a Cristo e voltar para Cristo e se arrepender, Deus o recebe da mesma forma e vai fazer dele um vaso de honra e vai abençoar da mesma forma. Mas se morrer lá, afastado, voltado para as imagens de escultura, pode ter certeza que ele não verá e não terá vida eterna, certo? E infelizmente tem pessoas que ainda aceitam Jesus Cristo dentro da igreja, ainda carrega na sua vida os resquícios de idolatria na vida, infelizmente. Mas tem que ser liberto? Tem. E onde é que se liberta? Na oração, na busca incessante, pedindo a misericórdia de Deus, a libertação, a transformação, a qual nós precisamos cada dia nos chegar a Deus, para que Deus venha nos libertar verdadeiramente de todos os requisitos em que às vezes ainda fica no homem e que às vezes você pensa que não está lhe prejudicando, mas está, certo? E isso aqui é só para vocês verem o quanto Deus abomina a idolatria, certo? A idolatria é a área que eu tenho ela como um câncer. E o câncer ela mata. Hoje ela tem cura, mas essa câncer da idolatria tem levado milhares e milhares de pessoas ao inferno.
Por que o inferno? Porque está reservado. Não estou aqui julgando que está, porque vai o inferno que se morre sem Cristo. E isso é bíblico. E nós não podemos passar a mão sobre isso. Tem muitos irmãos que escondem. Não, fica do jeito que está, venha como está, Jesus Cristo. Não, irmão, venha do jeito que você está, mas não permaneça como você entrou na presença de Deus. Vá buscar Deus, Deus vai te libertar, transformar, vai te libertar, vai repreender o mal, leia a palavra de Deus, vá para a palavra mesmo, e vá para a oração, vá para o jejum, e clame a Deus que Deus vai te libertar. Deus vai libertar e transformar, porque este homem aqui, irmão, ele não foi criado. Acabe ele tinha suas maneiras para servir a Deus, mas ele se deixou levar. Se deixou levar, quer dizer, ele afrouxou-se, ele deixou-se levar até pelas próprias conversas do seu reino, daqueles que estão ao seu lado. Quantas pessoas não já chegou para mim, para você, e disse, rapaz, esse não deixa esse Jesus, é para ser besta, entendeu? São essas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja. Estão infiltrados, irmão, querendo cavar alguma coisa para trazer o mal para o povo de Deus, mas não traz não, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está na frente de todas as coisas, certo? Além da desobediência, já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel. Aí pronto, aí completou o trio, né? Estava faltando só usar bombeiro, né? Porque o trio já estava completo. Logo essas duas peças juntas, né, meu irmão? Hein? Porque tem homens que deixam o caminho do Senhor, jovem, e diz, eu vou buscar a minha mulher lá no mundão. Enquanto na casa do Senhor tem um bocado de senhor, de jovens, orando, buscando a Deus, esperando que Deus dê um esposo, aí vai, acaba sai buscar lá no Egito. Aí lá ele se arrebenta todinho. Do mesmo jeito é vice-versa, é o homem e a mulher vice-versa. Eu conheço pessoas assim, no final de contas, sofrendo perseguição, levando o tabefe do marido, porque são verdadeiros Acabe e os verdadeiros Jezabel da atualidade. E diz que está tudo bem, mas não está não. Sabe por quê? Nem vem buscar Deus, e muitas vezes quando você vai lá e entrega o recado, ainda quer chotar o profeta, chotar o homem de Deus que vai lá dar uma palavra de vida. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para levar a palavra de vida. E através dessa palavra aprender cada dia mais como se devemos servir a Deus, como devemos renunciar a esse mundo, para servir a Deus, se quisermos morar no céu. Se quisermos morar no céu. Renúncia total. Renúncia total. Esse homem aqui, Elias, era um homem que tinha autoridade. E você não tem autoridade? Nós temos autoridade. Deus nos deu capacidade de dar autoridade, irmãos. Para a glória do seu santo nome. Autoridade. Para repreender o mal, repreender demônio, repreender as enfermidades que vêm sobre a vida de qualquer pessoa. Se você tiver ligado na videira, cheio do Espírito Santo, pode ter certeza, irmão. Pode ser a enfermidade que for. Pode ser a morte, pode ser o que for. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor repreende. E é por isso que o Senhor tem levantado, e vai levantar mais jovens, mulheres, crianças, para o seu reino. O diabo está aí matando, destruindo, e tem muita gente deprimidos, muita gente nas condições de Acabe, tem muita gente que estão clamando e pedindo a Jesus Cristo uma oportunidade para voltar ao primeiro amor. E é o que está faltando nesses últimos dias. Nós temos que levar o evangelho verdadeiramente como ele é. E como é o verdadeiro evangelho? Como é o verdadeiro evangelho? É andar na presença de Deus e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Procurar ser perfeito cada dia da sua vida. Assim como esse grande homem de Deus, Elias, Eliseu, Moisés, como um Paulo da atualidade, Francisco do teu nome, é o seu, é o meu, mas cheio da graça de Deus, pregando a palavra de Deus. Vai incomodar a terra, vai incomodar a gente até dentro da tua igreja, mas é para pregar e para mostrar realmente que passar a mão sobre pecado, irmão, não vai dar certo não. Bota esse caboclo lá para criar uma vergonha na cara, se converter, passar por uma disciplina de 30 anos, se for o caso, mas tem que passar pelas correções, porque Deus deixou a sua palavra para orientar o homem na terra, aleluia, orientar o homem na terra, irmão, para não ir para o inferno, Quando eu fui pregar para a minha família, eu fui lá e cheguei e disse, se vocês morrerem na idolatria, vocês vão tudo para o inferno. Hoje em dia, graças a Deus, a parte da minha família toda aceitou Jesus. Por quê? Porque tem que ser como esse homem aqui, irmão. Ele não chegou lá e não foi dizer assim, depois eu vou ali, tá tudo bem, depois eu vou. Não, ele foi com a palavra, ele foi como profeta. Nós foram chamados para ser profeta como servo de Deus. Maior
do que profeta, nós somos servos de Deus, olha só, nós somos autoridade, hein? Nós somos eleitos. Então, aqui, nessa pequena referência dessa introdução, nós vemos aqui que o caminho, que diz assim, e o coração casou-se com a ímpia Jezabel e introduziu os caminhos da morte. As suas más ações provocaram uma grande seca em Israel. Episódio que mais tarde colocou à frente. À frente com o profeta Elias. Frente a frente, hein? Você já se comparou à frente assim, como um homem de Deus? Alguém chegar para você e dizer assim, ei, esse teu Deus aí não vale nada não. E você mostrar para ele que ele vale alguma coisa? Hein? Não mostrou isso aí? Acaba chegar e dizer que vai te matar? E pegar assim um tronco de estaca para quebrar na tua cabeça? Hein? E o que é que você vai fazer? Se você não tiver Jesus na vida, não tiver óleo na vasilha, você vai sair sorrindo, pensando que é brincadeira. Porque se tiver só latas enferrujadas, copos enferrujados, sem nada dentro, você vai sair envergonhado. Mas se você tiver um pingo de azeite, eu tenho certeza que o diabo vai sair voado, em nome de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus nos chamou, para falar a verdade. Certo? E essa continuidade vai estar com o pastor, para ele dar continuidade. Inclusive, irmão, é até curta, né, pastor? As lições, né? Porque só o primeiro estrofe das outras, ela dá duas dessas. Essa aqui só é mesmo um resumo, é um resumo importante para a minha vida. E eu estou cheio da graça de Deus. Eu estou cheio da graça de Deus. Eu senti a presença de Deus aqui sentado. Os hinos que foram louvados. Irmão, não estou falando que estou cheio, porque eu estou cheio da graça de Deus. E você tem que estar cheio também. E eu creio que você está cheio da graça de Deus. O Senhor já deu até a mensagem, eu não sei quando, mas vai estar depositado no coração. Vocês creem nisso? É a verdade. Eu não falei nada aqui que foi colocado aqui, porque vai ter o tempo para tudo. Tem aí o tempo do molho, né? Da revisão. Mas o Deus de nós servimos, Ele fala com o seu povo, irmão. Ele está aqui nesta manhã, apesar de ser escola bíblica dominical, mas o Senhor faz maravilha, ainda cura. Deus está fazendo maravilha nessa noite, você crê? Você crê que Deus está fazendo algo na sua vida que você nem imaginava e Deus está fazendo nesta manhã, em plena escola bíblica dominical, porque a obra é do Senhor, certo? Deus está fazendo, irmão. Na oração que foi feita aqui, Deus fez coisas na vida sua e na vida dos seus familiares nesta manhã. Creia somente. Porque eu creio e tenho certeza que Deus fez algo tremendo hoje. Irmão, você está falando isso por quê? Porque Deus falou e fala no nosso coração. E Ele fala e está acontecendo. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Porque nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia. E Ele está aqui para realizar milagres nas nossas vidas. Ele está trabalhando, Ele já fez algo extraordinário nesta manhã. Nas nossas vidas, na sua vida, enfermidade, coisas terríveis, livramento de morte, Deus colocou hoje por terra, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor para todos, glória a Deus, hein? Já ouvimos aí uma introdução e a leitura bíblica em classe nós temos 3 passagens, né? É uma narrativa, né, dos mesmos personagens, mas eles estão em 3 capítulos, 16, 17 e o 18, né? Mas a revista cita até não sei se é o 20, é o 21, que é aquela passagem de Nabote. Então, nós vamos dando continuidade. O irmão leu que Acabe, sucessor de Onrim, né? Onrim, seu pai, ele reinou durante 22 anos e ele seguiu nos mesmos trilhos daquele que foi o referencial do Reino do Norte, os caminhos de Jeroboão.
Enquanto que o referencial do reino do sul era Davi, o referencial do reino do norte era Jeroboão. O tal do culto aos deuses lá da Betel, né, e Dan, o culto aos bezerros de ouro. Aí, além de tudo isso, ele ainda agregou uma cultura religiosa, não sei se é exportada, né, que vem de fora, né? É importada. Ele trouxe uma cultura religiosa lá da Fenícia, por intermédio de uma aliança política, a mesma forma que Salomão fez alianças políticas com várias nações, Acabe, rei do norte, fez uma aliança política com a Fenícia, e como para selar essa aliança política, ele tinha que casar com a filha do rei Etbaal, que foi a princesa chamada Jezabel. Então, Jezabel, no versículo 31, que o irmão, acho que é o 1 Reis, capítulo 16, o versículo 31, diz assim, ó: sucedeu como se fora coisa leve andar nos caminhos, coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Prestemos aqui atenção. Serviu a Baal e se encurvou diante dele. E o 32, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. Então, aí ele achou pouco seguir os caminhos de Jeroboão. Ele introduziu, através do casamento, uma aliança política. Esse casamento aqui não era só um casamento por questões, né, de política, né, dele conseguir lá o apoio da Fenícia. E a pessoa, quando se casa, né, é como se fosse assim, cada um tem a sua bagagem cultural, religiosa, seja o que for. Quando junta todas as bagagens, o homem e da mulher, minha amiga, aí, se um homem ou uma mulher tiver um temorzinho a Deus, aí pode ser que ele possa conduzir a mulher ou vice-versa. Mas quando o homem já estava no caminho errado, seguindo a Jeroboão, agregou mais erros ao seu perfil. Então nós vamos falar sobre o casamento de Acabe com Jezabel, né? Foram consequências de escolhas erradas. Quando você erra, no caso aqui no casamento, né, nas suas decisões, você certamente vai ter consequências desagradáveis, né? Então, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria. O irmão falou sobre o pecado da idolatria. Aqui na revista do professor, não sei se vocês têm um subsídiozinho, o que é idolatria? É adoração de imagens, Isaías 44, 7. O que mais? Salmo 106, versículo 38. É oferecer sacrifícios às imagens. O que é idolatria? É a adoração dos deuses falsos. Salmo 81, versículo 9. O que é idolatria? Deuteronômio 7,4 é prestar serviço a outros deuses. Quinto lugar, é temer a outros deuses, segundo Reis 17,35. Idolatria é a adoração ao verdadeiro Deus, adoração ao verdadeiro Deus, mas por intermédio de alguma imagem. Aí ele cita aqui Êxodo 32. Que diz exatamente a passagem do bezerro: eis aí os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles estavam adorando a Deus através de uma imagem. Outro, adoração a demônios, Mateus 4 e 8. O diabo disse: se prostre diante de mim, né? A idolatria é adorar demônios. A idolatria é manter ídolos no seu próprio coração. É outra coisa que é idolatria. Não é só as imagens, é colocar alguma coisa no seu coração que substitui o que é de Deus. Isso também é idolatria. Idolatria também é adoração aos espíritos mortos, né? Salmo 106, versículo 28. E por penúltimo, a cobiça é um tipo de idolatria. A cobiça é um tipo de idolatria, certo?
Colossenses 3:5 diz que a cobiça é idolatria. E por último, a sensualidade. A idolatria do corpo. A pessoa é ególatra, né? Adora o seu próprio, a si mesmo. Adora a sua própria forma física. Então, a sensualidade é até usada no meio da mídia, né? Essa questão da sensualidade feminina para atrair uma questão, alguma propaganda, mas isso se torna uma espécie de idolatria. Então, todo esse conjunto dessa obra aqui, não é só a adoração. Jesus diz, não pode servir a dois senhores. Ele não está falando né, o senhor ali não é o mamon, é o dinheiro. O dinheiro é uma idolatria, é uma forma de idolatria. Nós precisamos do dinheiro, mas se a gente ficar só no dinheiro, a gente vai ficar idólatra do dinheiro. Como também da sensualidade, como também ídolos que podem se agregar ao nosso coração, conforme eu falei, Ezequiel 14, versículo 3 e 4. São várias referências sobre um conjunto de referências do Velho Testamento, no Novo Testamento, englobando todas as questões que são definições de idolatria. Mas, continuando aqui, ele aprofundou o pecado do povo na idolatria de maneira que os reis que o antecederam ainda mais intenso. Ainda agravou o pecado. Sabe que tem pessoas assim, que seguem uma linha de sucessória de reis, aí os reis andaram nos caminhos de Jeroboão, fizeram coisa errada, aí ele assumiu no lugar do pai dele, Onrim, e reinou 22 anos, e fez pior do que os outros. Que foi o culto, além de culto a Baal, tinha um irmão que falou sobre Azera, Azera, que era uma espécie de outra entidade de idolatria, que era cultuada na Fenícia, e que foi levado para o Reino do Norte, que Samaria era a capital do Reino do Norte. Então, seguindo aqui, além disso, cometeu o grosseiro, o crasso erro de se casar com a princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher ela era devota de Baal, a palavra é Azerá, tem um acento aí no Baal e Azerá. São dois deuses, duas entidades que eram adorados pelas nações vizinhas de Israel, conforme está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que eu acho que eu li aqui, E também em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, quando Elias vai confrontar essa turma aqui lá no Monte Carmelo, 19, agora, pois, envia, ajunte a mim todo Israel no Monte Carmelo. Aqui é o desafio que Elias propôs para Acabe. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ou Azera, Não sei, tem um ele botou um acento, outro ele não botou. O denominador comum desses profetas aqui, sabe o que era? É que eles comiam da mesa de Jezabel. Elias comia da mesa de Jezabel? Elias pagou, foi um preço, Porque, assim, os corvos traziam alimento para ele. O que é os corvos hoje aqui? Parece aqueles animalzinhos, aquelas avezinhas, que comem coisa ruim. Então, mas foi estreito, Beber a águazinha do Querite, ser sustentado por uma mulher que não tinha nem para ela, foi estreito. Mas quem come da mesa de Jezabel não pode confrontar os pecados dela. Quem vive uma vida de erros, de idolatria, de prostituições, ele não pode denunciar o pecado de Jezabel, porque ele está amarrado na mesa de Jezabel, está preso à mesa de Jezabel. Então Elias não fez parte desses 850 profetas que comiam da mesa de Jezabel. Então, continuamos aqui. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe,
que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O homem se vendeu para fazer o que era mal aos olhos de Deus. Isso está escrito no versículo 25. Já vai, aqui a referência que ele dá, irmão, já é o capítulo 21, aquela conhecida passagem da vinha de Nabote. Certo? Falou, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos de Deus, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Essa passagem aqui é interessante, que o Acabe, ele ficou igual aqueles meninozinhos que é mimado, né? Ele ofereceu a Nabote, que ele era a Nabote, ele tinha um terreno do lado do palácio. Aí você sabe, né? O rei chegou lá, disse: olha, eu quero comprar esse terreno. E o Nabote disse: esse terreno aqui é um terreno de herança, eu não posso vender, não. Não, mas eu lhe dou o preço em dobro. Não, mas eu não posso vender, porque aqui é herança. Herança ninguém pode estar vendendo assim, não. Aí ele chegou em casa, todo choroso, né? Deprimido. Aí a mulher: o que você tem, rapaz? Eu estou aqui arrasado. Por quê? Você é o rei de Israel. O que você fizer está feito. Aí ela disse: deixa comigo que eu resolvo. Pegou o anel de selar, como se fosse uma assinatura dele lá, um selo. Fez uma arrumação lá. Convocou 2 falsos testemunhas que testemunharam falsamente contra Nabote, e ele foi morto. E quando ele foi morto, disse: pronto, está resolvido o teu problema, pode ir lá e assume a vinha. Aí Elias confrontou esse tipo de pecado, mas ele se vendeu. Ele era como se fosse um menino mimado, em que esta mulher, ela de certa forma manipulava a vida do rei Acabe, né? Então, consequências de escolhas erradas é o ponto que nós estamos concluindo, certo? Quando você escolhe de forma errada a seguir o seu caminho, você vai absorver, como diz a Bíblia, o que o homem plantar. Eu até digo que a sementeira, como é que diz? Você lançar a semente é uma forma voluntária, mas a cega é obrigatória. Ou seja, o que você plantar, você tem uma escolha. Ou você pode plantar a boa semente, ou você pode plantar a má semente. Mas o que você colher, você não vai ter escolha, não. Você vai colher o que você plantou. A parte que você vai colher, ela é obrigatório. Você não pode fugir dessa realidade. Ok? Amém? Vamos falar da rainha perversa. Dentre tantas perversidades, olha aí, enumerando as diversas perversidades que Jezabel cometeu. Primeiro, ela destruiu quem? Ela era caçadora de profetas. Essa aí foi boa, viu? Mandar matar os profetas, porque vocês sabem que naquela época de grande crise espiritual, de idolatria no Reino do Norte, mas Deus estava preparando ali, tinha a escola dos profetas, né? Então, o versículo 4 diz que ela destruiu os profetas. Teve um cidadão chamado Obadias que conseguiu guardar alguns profetas, sustentando só com pão e água. Imagina você comer só pão e água, né? Fica muito fraco, né? Mas era um pão muito forte, porque o Elias comeu um pão e uma água lá, debaixo lá do zimbro, caminhou 40 dias. Mas, enfim, ela destruiu, ela mandou um mensageiro intimou, disse que ia mandar matar o profeta Elias. Esse aí foi um problema que Elias enfrentou no capítulo 19. Ela ordenou injustamente a morte de Nabote, como eu já fiz referência, para satisfazer a ganância do marido, né? A ganância que eu falei aqui faz parte da questão da idolatria. Outra coisa que ela fez de ruim, segundo livro dos Reis, esse aqui eu achei interessante.
é que o Jeú foi o rei, que foi o rei que aplicou o juízo sobre a casa de Acabe, né? Aí o outro rei perguntou, ele falou, vai tudo bem contigo? Como é que pode estar bem? Como é que pode estar em paz com as prostituições da tua mãe e com as feitiçarias que ela praticava? Como é que você pode ter paz se você vive uma vida de prostituição e de feitiçaria? Está lá escrito em 2 Reis, capítulo 9, 22. Como podemos ter paz numa vida de prostituição e de feitiçaria? Você pode ter paz do seu jeito, mas paz com Deus você não tem, certo? Então, todas essas coisas erradas praticadas pela rainha perversa. Continuando aqui o segundo parágrafo, o trágico fim de Jezabel foi também profetizado por Elias. Jeú mandou matar, ela foi empurrada por 2 eunucos lá de um térreo, né? E ela morreu ali. Diz a Bíblia que foi uma morte tão trágica que enquanto o Jeú estava lá se alimentando, né? Diz que os cães comeram a carne dela, que só ficou o crânio, as mãos e os pés. Estava até lendo sobre isso aí, né? No campo de Jezreel, os cães comeram, só ficou o crânio, as mãos e os pés. Foi devorada. Não sei que cão era aquele, não. Cão valente, viu? Porque estava tudo com fome. Aí está escrito aí, ó, que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, porque a sua maldade, a abominação, contrariaram a justiça divina. Certo? Deus é misericordioso, né, irmão? Mas ele julga com muito rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Certo? Glória a Deus. Aí fica para você ler depois em casa, mas é 1 Reis 21, 23 a 27, que foi uma profecia que Elias profetizou quando Acabe tomou posse da terra que não era dele, ali articulada por Jezabel, e agora Elias lança uma profecia que no campo de Jezreel, essa mulher ia ser, né, teve uma morte bastante trágica, né? Foi morta ali. E, na verdade, quando eu pesquisei sobre o crânio, né? Diz que representava os pensamentos, a ideologia dela, né? Que ela tanto pregava, defendia, vivia. E aquilo foi combatido por Elias, por Jeú, naquela época, mas que na continuidade dos dias, dos anos, das gerações, o pensamento ideológico de Jezabel ainda está atuante no mundo de hoje, certo? E como está, né, essa questão da prostituição, da feitiçaria, da manipulação, certo? A manipulação no caso aqui, era um rei, marido, que certamente ele, ao invés de conduzir como um sacerdote de casa, né? Ele era conduzido pelos ideais ideológicos desta mulher, altamente articulada pelo maligno mesmo, para induzi-la ainda mais ao erro e fazer coisas horríveis, como morte de gente inocente, né? Ela perseguia os profetas de Deus, mandava matar, mandou até um mensageiro: me faça tanto e os deuses, se amanhã a tua vida não seja como a daqueles 850 profetas que foram mortos lá no Monte Carmelo. Amém? Vamos para o segundo tópico. O tempo está passando, mas a gente vai chegar lá. Elias prevê, o irmão disse que é curtinho, né? Elias prevê uma grande seca. Nós vamos agora para o 1 Reis 17. Elias, o tisbita. Essa palavra tisbita significa que ele era da cidade de Tisbe, lá nos moradores de Gileade. Ele chegou, olha,
é interessante o capítulo 17, né? Ele chega, ele se apresenta para Israel, né, ali para Acabe. Ele vai frente a frente com Acabe dizer: olha, vive o Senhor. O próprio nome, o nome de Elias, você sabe o que significa a palavra? El, Deus. Ias, é um nome duplo, que está se referindo a Deus, El, e ao nome do Deus da aliança, que é Yahvé, Jeová. Não se sabe a pronúncia exata, mas o Senhor é Deus. É o nome dele, é um nome profético. O Senhor é Deus. E ele chegou para o Acabe, diante de tanta idolatria, ele diz: olha, assim diz, ele diz assim, vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Foi ousado aqui, né? Mas ele foi orar depois, né? Porque Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou fervorosamente para que não chovesse. E durante 3 anos e meio houve uma seca terrível. Tá certo? Então, Elias prevê essa grande seca. Vamos lá, intervenção divina. Vamos falar sobre a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, né, Acabe é considerado o pior rei de Israel. Ele foi o pior. Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Foi pior dos que foram antes até então. Então, por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, Deus levantou o profeta Elias, porque é a misericórdia de Deus, é a benignidade de Deus. Deus suscita homens para denunciar o pecado de reis, de pessoas grandes, para que ele pudesse ouvir o chamado, porque tem mensagem que não agrada ao coração dos homens. Porque o que agrada ao coração dos homens é a mensagem triunfalista. Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Como é que você vai ter paz? Coberto de prostituição e de feitiçaria, como disse Jeú. Então, ele queria usufruir dessas bênçãos, né? Mas ele precisava passar pelo caminho do arrependimento. Então Elias entrou na frente para confrontar os pecados do rei. Por causa dos seus atos perversos, né? Deus confrontou esse rei e lhe deu uma sentença. Qual foi essa sentença? Sentença que não haveria mais chuva, nem orvalho, né? Nem chuva, conforme está em 1 Reis 17:1 que eu li. Com a seca, consequentemente, veio também a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, o Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Na grande tribulação, os homens, depois que acontece tanto juízo, os homens nem se arrepender, vão logo blasfemar de Deus. Assim acontece, muita gente no pecado não quer se converter, não. Quando está na peia, faz reclamar de Deus, dos homens de Deus, botar a culpa no pessoal da igreja. Vamos lá. Elias, prevendo essa seca, já vimos aqui a intervenção de Deus. Deus interveio. As bênçãos de Deus pararam de fluir. Porque a graça comum, tem a graça especial, a graça comum. A graça especial, a graça da salvação. Todo aquele que nele crê, recebe de Deus. A graça comum, Deus abrange a todos. Deus envia a chuva sobre os bons e sobre os maus. Sobre o justo e o injusto. Deus agracia todos. Mas nesse caso aqui, Deus estava retendo as chuvas, o orvalho do céu, para mostrar que aquelas pessoas estavam em desobediência e precisavam se converter. Vamos para o segundo tópico, subtópico, né? O preço
da obediência a Deus. Por obedecer a Deus, por não comer na mesa de Jezabel, Elias, na sucessão dos episódios, ele entrega a mensagem foi rápida. Ele diz: segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva não vai chover. E ponto final. E foi-se embora. Depois ele recebe a orientação de Deus, né? O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar o quê? Os resultados de sua obediência a Deus. No caso de Elias, ele teve de enfrentar muita dificuldade, como a falta d'água, falta de comida, né? Ainda mais tarde ele teve que fugir de Jezabel, morreu com medo, né? Era um homem sujeito às mesmas paixões. Um homem que tinha enfrentado 850 homens, agora corre com medo de uma mulher. O negócio dele não era um homem. Rapaz, o Elias era poderoso, era nada, era Deus na vida dele. O pastor até pregando que a diferença de Elias para nós é que o Elias orava mais, né? Orou com fervor e não choveu. Depois orou de novo e choveu. Então, 1 Reis 19, 2, a fuga de Elias, quando ele deixa o moço lá em Berseba e vai no caminho daquele monte lá onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e lá se enclausura dentro de uma caverna. Aí Deus vai fazer uma restauração nele, ele vai pedir para morrer e assim por diante. Mas, seguindo aqui, entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nunca deixou o profeta abandonado, né? Deus cuidou dele, acompanhou ele, porque ele foi sustentado por os pássaros, né? Os corvos. E o que mais? Os corvos traziam uma alimentação pela manhã. Isso aqui é um mistério, né? Isso aqui é o coisa de Deus mesmo, porque o homem está lá diante do rio, o riachozinho do Querite, e de repente, sem comida, sem nada, chegava lá uns pássaros lá com um pedaço de carne e pão, e ele comia de manhã e de tarde, de manhã e de noite. Era 2 alimentações, de manhã e de noite, né? Glória a Deus, né? Tem um pessoal que diz que a gente tem que se alimentar de 4 em 4 horas. Está diferente aqui, viu? Era só de manhã e de noite, né? Porque a escassez, irmão, quando chega a escassez, aí o cara tem que cortar algumas comidas, né? Corta a merenda de 9 horas, corta o lanche da tarde, corta a ceia da noite, né? Fica só 2 refeições principais, né? A ceia porque no quartel tinha o almoço 6 horas, e já lá para as 9 horas tinha uma ceia, que era uma merendazinha, um cafezinho, um suco, um bolacha, né? Aí é chamada a ceia. Isso que o pessoal pensa que estou falando da ceia da igreja, né? Mas é um lanche, né? Então, a pessoa que quer passar a noite, às vezes trabalhando, tem que lanchar, né? Então, Elias foi sustentado por algum tempo, durante esse período ali de provação no Querite. De repente, a água se acaba. Irmão, faltou água. Cara, não tem mais água. Agora a prova foi grande, viu, irmão? Irmão, a água, a energia até que dá para passar, mas a água cortada, meu irmão. É prova, não é não, irmão? Quando a água é cortada, Deus, com a sua bondade e misericórdia, vai sustentar ele. Aí Elias recebe uma palavra profética: olha, eu tenho preparado uma família que vai cuidar de vocês. Oh, meu Deus do céu, eu espero que seja uma pessoa muito rica, que vai me ajudar muito, vai dar um gordo salário, uma ajuda humanitária, social. Quando ele disse: ó, é uma viúva pobre, lá de Sarepta, a terra da mulher que é a esposa do Acabe. Que lamentação. Chegou lá, a mulher não tinha nem para ela, só tinha um pouquinho de comida lá, estava catando as lenhas, não tinha nem gás. Não tinha nem gás. Naquele tempo não tinha gás, né? Estou só transliterando para os dias atuais. Não tinha gás, só tinha um pouquinho de farinha de trigo, com um pouquinho de óleo, para fazer um bolo, somente comer e pá.
não tinha mais o que comer. Mas aí Deus usou ele, né, para multiplicar a farinha, o azeite, e ficou ali sendo sustentado. Então, terceiro subtópico, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. A mulher ainda disse que só tinha um pouquinho, uma pequena quantidade para ela, que era 2 ingredientes, né, e para o seu filho. Mas mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra de Deus, irmão, a gente acha aqui que o milagre era que, de repente, Deus mandou um bocado de saco de farinha de trigo que veio lá do moinho Dias Branco e tal, e um bocado de óleo. Não foi assim, não. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia a mulher vai ver, só tinha um pouquinho. Todo dia só tinha um pouquinho. Acordava de manhã, para acordar, só tinha um pouquinho. Mas nunca faltava um pouquinho. Todo dia tinha um pouquinho. Todo dia tinha um pouquinho. Todo dia Deus acrescentava um pouquinho. Todo dia Deus providenciava um pouquinho. Todo dia tinha comida para a mulher, a comida para o filho da mulher e a comida para o profeta, que era sustentado pela viúva pobre. Glória a Deus por isso. Para o homem não se gloriar. Não é verdade? Então, essa viúva obedeceu e nunca faltou mais comida naquela família. A partir daí, essa palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca, viu? Até a seca terminar. Porque outra tribulação é essa questão da seca, né, irmãos? Essa história mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão. Deus defende a causa do órfão, da viúva. Tem várias passagens aí que Deus está amparando o órfão, o estrangeiro também e a viúva. No caso aqui de Elias, ele era um estrangeiro, porque ele estava no outro país, né? Então, o terceiro subtópico, para a gente concluir, é bem pequenininho. Nós vamos agora para o capítulo, nós falamos do capítulo 17, né? Que foi a mensagem de Elias, todas as experiências que Elias tem no 17, até que chega no 18. Aí Elias vai se apresentar para Acabe, né? Porque depois de 3 anos de prova, dá para entender que a pessoa parece que se converteu, né? Se converteu? É Acabe? O coração dele estava mais humildezinho? Estava nada. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou 3 anos e meio. Foi o tempo. 1 Reis 17:1 foi a profecia, né? A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias. Não estava tendo percepção espiritual. E a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo. Ao contrário, no 17, quando Acabe se encontra com Elias, Acabe acusa Elias, sabe de quê? De promover perturbação em Israel. Você é o perturbador, rapaz. Você está causando transtornos. De forma que Elias diz: eu não tenho perturbado Israel. Mas sabe quem é que tem perturbado Israel? É tu e a tua casa. Né? Tu e a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, certo? Então, Elias joga em rosto os verdadeiros culpados da falta d'água, né? da seca. Fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre aquela nação. A primeira palavra que o rei dirigiu-se a Elias foi de acusação, né? Como eu disse: és tu o perturbador de Israel? O coração dele ainda estava tão endurecido em razão da recorrência. Porque quando a pessoa
é recorrente na desobediência, na idolatria, na prostituição, no pecado, irmão, eles não querem abrir os olhos para a verdade, não. Eles querem permanecer no erro. Está entendendo? Então, por recorrências de tanto pecar, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. Então, a pessoa acaba se desviando, né? E gostando. E não quer voltar para trás, não quer voltar, não quer se redimir, não quer se converter. Então, nós estamos percebendo aqui que o Elias vai fazer um desafio para o profeta, né? Para o rei Acabe. Essa palavra Acabe, eu até descobri aqui que significa irmão do pai, ou tio paterno, né? Esse cidadão que era rei, casado com Jezabel, e que fez coisas que achavam... Irmãos, aquilo que nós fazemos de errado está sobre a mira de Deus. Um dia, né, vai chegar a conta para nós pagar. A conta dele aqui chegou. Só que ele não abriu. Ele foi... Vamos ler aqui só para a gente concluir. A sequidão espiritual do rei. Vamos concluir aqui. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, um pecador contumaz é obstinado, é coração endurecido, teimoso, contumaz, de modo a não discernir, ele não consegue discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe. Algo muito grave aconteceu. O que foi que aconteceu? Além da seca espiritual, da seca material, ele teve que receber, né? Teve que receber a consequência da sequidão espiritual. Pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas aquelas pessoas que estavam dependendo dele também, muitos moradores, né, do Reino do Norte, padeceu pela desobediência do rei, né? Assim quando acontece, quando uma pessoa de frente entra em desobediência a Deus, as pessoas que estão ali também padecem, né? Então, Elias, ele é, o nome dele, como eu falei, Deus é o Senhor é Deus. Deus é o Senhor. É o único Deus. Ele é invisível. Então Elias propôs aí, como nós vamos concluir na revista, todo o ajuntamento dos profetas, no versículo 19. Aí vocês conhecem bem a história, né? Ele mandou colocar lá um bezerro, um cordeiro, mandou que os profetas invocassem ao Deus dele. E interessante que Baal era como se fosse um Deus referente à fertilidade da terra, às chuvas. E também o Deus que pudesse mandar fogo. Só que eles oraram, clamaram, se retaliaram todo até o entardecer e não aconteceu nada. O Elias ainda fez zombaria. Fale mais alto, eu acho que ele está dormindo, eu acho que o seu Deus está viajando, está muito ocupado. Aí foi quando Elias pegou as 12 pedrinhas, aí a Bíblia diz que ele arrumou o altar. Essas 12 pedras representam a nação do sul e do norte, unida espiritualmente. Derramou as águas ao redor, espalhou ali por cima o cordeiro e fez uma oração muito rápida. Não deu nem 5. O pessoal até brinca, né? Irmão, faz uma oração aí de Elias. Mas Elias fazia oração rápida publicamente. Mas internamente ele falava com Deus assim abertamente, com muita ousadia. Né? Senhor, o que o Senhor fez isso comigo, meu pai? Eu vim aqui para casa dessa viúva, agora o filho dela morreu, o que eu tenho que fazer agora? Orou e o menino ressuscitou. Então, ele orou, né? Deus mandou fogo. E aí, interessante aqui, no versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga. E se Baal, siga Baal. Porém, o que o povo respondeu? Nada. O povo ficou calado. O povo parece que estava gostando do sistema político-religioso de Acabe.
mas alguns estavam padecendo, porque quando a conta chega, não era só o rei que estava pagando, não era só a rainha que estava pagando, era todo mundo que estava pagando a conta. A falta de alimento, a sequidão. E aí, meus irmãos, concluindo, dizendo que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos de Deus, ele acabou levando o reino dele à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. A ignorância, né, e a sequidão espiritual. Por isso, nós precisamos estar atentos à convocação divina. Para quê? Para o arrependimento. Lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, arrepende-te. Então, é uma lição que nós ainda vamos tratar ainda sobre o profeta Elias, certo? Que eu já dei aqui só mas ele vai falar mais ainda, né? Sobre o confronto de Elias lá no monte. Ele apenas perguntou por que vocês estavam cocheando entre dois pensamentos. O povo não respondeu nada, mas na próxima lição vai ter toda essa questão do Monte Carmelo. Amém, irmão Francisco Carlos, glória a Deus. É uma ótima lição, né, irmãos, que nós possamos adorar ao Deus de Elias, né? O Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus invisível, né? Alguém pode perguntar assim, não, é por que Deus, se Ele não aceita imagem de escultura, por que Ele mandou construir os dois querubins? É porque aqueles dois querubins era só uma réplica do Santo Celestial. Depois que Jesus morre na cruz, o véu foi rasgado. Não precisa mais daquela réplica. Por que Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal no deserto? Por quê? Porque aquela serpente de metal, o povo era em desobediência, foi atingido pelas picadas das serpentes, estavam morrendo. Mas no momento em que eles olhavam para aquela serpente de metal era um símbolo de que Cristo foi levantado na terra para atrair a todos. Aquele que olhar para Cristo será curado do pecado. Então, depois a serpente de metal se tornou um objeto de idolatria. Foi preciso Deus levantar